Olá, irmãos. Tudo bom? Friozinho gostoso, né, irmãos? Caramba! Chuvinha boa, friozinho bom. A irmã Vera lá em Santa Catarina tá gostando desse tempo. Tá congelando lá. Ainda bem que a gente tá aqui no Rio, irmãos. Podia ser pior. Ai, 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 ai. Glória a Deus, irmão. Mas Deus seja louvado no frio, Deus seja louvado no calor, né? Deus seja louvado no sol, Deus seja louvado na chuva, né? E tudo dá graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então vamos hoje, irmão, para a nossa conversa sobre o entendimento que nós vamos ter nessa live aqui, não é? O texto que eu vou ler para vocês, tá? Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, que diz assim: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Só até aqui, tá? Então eu quero falar sobre resistir, né? Firme na fé, né? Qual é o objetivo, irmãos, de Satanás, do diabo andar ao nosso redor, né? Uma vez que ele não pode nos tocar. Ele não pode tocar no eleito de Deus, no Filho de Deus, né? Então por que ele fica ao nosso redor, né? Ele fica, irmãos, com a sua astúcia, né? Tentando roubar a nossa fé. A fé que Jesus nos dá através do seu Espírito Santo. E aí sim, ele poder nos devorar. Veja que Pedro ele fala que o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo, procurando alguém a quem possa devorar. Então ele fala assim: resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Permanecendo firmes na fé. Porque esse é o objetivo de Satanás, meu irmão, minha irmã. Que através dos problemas que nos cercam, através das lutas que às vezes vêm sobre nós, não é? Nós possamos perder a fé. É isso o tema da Epístola de Judas, que eu já preguei algumas vezes na igreja, né? Judas, o meu irmão de Jesus, ele fala que ele escreveu aquela epístola para batalharmos pela fé que o Senhor, de uma vez por toda, nos deu. E aí ele fala, porque muitos já estão se introduzindo dentro da igreja com falsas teologias, falsas doutrinas, etc. e tal. Então o diabo ele tenta de todas as maneiras, irmãos, com falsas teologias, com inimigos, com pessoas, às vezes, da nossa família, com pessoas, às vezes, da igreja. De todas as formas, ele tenta criar problemas, dificuldades para nós, mas o objetivo dele é o quê? É retirar a nossa fé, sugar a nossa fé, roubar a nossa fé. No Evangelho de Lucas, falando sobre esse assunto, né? Eu vou falar sobre esse assunto em alguns temas, né? O Senhor Jesus, ele fez uma advertência a Pedro. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31, Lucas 22, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas. Aleluia. Jesus vira-se para Pedro e fala assim, versículo 31, Lucas 22, versículo 31. Depois você veja com calma. Simão, Simão, chamando uma atenção a Pedro, né? Ele fala duas vezes, né? Para que Pedro fale, olha, Jesus tem uma coisa importante para me falar, não é apenas Simão, mas Simão, Simão.
Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Veja que a frase está no plural, né? Satanás pediu vocês. Que vocês é esse? Né? Lembre-se que isso aqui, né, é momentos após a ceia de Jesus, momentos após eles saírem ali daquele local e se dirigindo ao Monte das Oliveiras, onde Jesus seria preso pouco tempo depois, né? Poucas horas depois, Jesus seria preso. Então, Jesus fala, Satanás pediu vocês, os apóstolos, exceto, é claro, os Iscariotes, né? Judas Iscariotes, que já era dele, de Satanás, para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você. Outras versões falam, eu roguei por você. Para quê? Para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Então veja o que Jesus está falando para Pedro. Pedro, Satanás pediu ao Pai, né? Veja que isso aí é antes da morte de Jesus, né? Satanás pediu ao Pai para peneirar vocês. A exemplo de Jó, que daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto, né? A respeito de Jó. A exemplo de Jó, digo. Né? Então, mas Jesus fala especificamente para Pedro agora. Mas eu orei por você. Eu orei por você. Para quê? Para que você não fique doente? Não. Mas Jesus pode curar. Eu creio nisso. Para que você fique rico? Não. Mas alguém, segundo a vontade de Deus, pode ficar rico pela vontade do Senhor. Eu orei para que você e a sua mulher sejam sempre felizes? Não. É bom ser sempre feliz com a sua esposa, mas às vezes há problemas. Então o que Jesus fala? Eu orei para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então veja que o Senhor Jesus, a preocupação de Jesus é com a fé de Pedro. Sinceramente, irmãos, eu meditei, não é? Eu não sei por que Jesus não falou da fé de todos, que orou pela fé de todos. Talvez porque Jesus, na sua onisciência, não é? Ele visse que as lutas que aqueles outros 10 apóstolos, não é? Tirando Judas, iam passar, eles iam permanecer firmes na fé. Mas talvez Pedro, por ser aquele impetuoso, aquela pessoa assim, daquele temperamento sanguíneo que ele tinha, não é? Então talvez por isso Jesus viu que talvez Pedro pudesse perder a sua fé. Porque daqui a pouquinho Pedro iria negar Jesus 3 vezes. Iria negar Jesus 3 vezes. Jesus sabia disso pela sua onisciência. Essa era uma prova que Pedro iria passar. Era uma prova, né, que pelo seu jeito de ser, né, Jesus sabia que Pedro ia negar 3 vezes. Então Jesus ora por Pedro, intercede por Pedro, para que Pedro não perdesse a sua fé. Veja que Pedro não perdeu a sua fé. Ele errou miseravelmente, falhou miseravelmente, chorou, se arrependeu, mas de maneira nenhuma ele perdeu a fé em Jesus, seu Senhor e Salvador. Não é verdade? Depois ele foi restaurado. Depois ele se converte verdadeiramente ao senhorio de Jesus Cristo e se torna um dos principais apóstolos, né? Em pregar o evangelho.
Então veja que a preocupação de Jesus é com a fé. E essa tem que ser a nossa preocupação. Como está a sua fé, meu irmão, em Cristo Jesus? Eu tenho que preocupar como é que está a minha fé. Não da boca para fora, não, eu tenho fé, eu tenho não sei o quê, mas lá dentro eu sei que eu não tenho. E esse é o objetivo do diabo, ele fica rodando ao redor, como o leão que ruge, para procurar, para observar o momento em que alguém perca a sua fé, para ele poder atacar. A fé é o nosso escudo, irmãos. Efésios capítulo 6. É com a fé que nós levantamos e nos protegemos de todos os dados inflamados, flamejantes do maligno. É a nossa fé, irmãos. E o diabo, ele quer roubar a nossa fé. Veja, irmãos, que Satanás fala de... Jesus fala que Satanás quer peneirar a Pedro, a todos, né? Como trigo. Não é isso? É exatamente isso. Satanás pediu vocês para peneirá-los como o trigo. Né? O processo de peneirar, né, irmãos? Você já viu, né? Como se peneira, pelo menos na televisão, né? Se peneira vários frutos, né? Café, por exemplo, né? Com aquela peneira grande, os grãos botam ali, não é? O processo do trigo é semelhante, né? O trigo é colhido, né? As espigas de trigo é colhido, não é espiga de milho, gente, é espiga de trigo, é aquele negócio, e na ponta tá o trigo ali, né? Aquilo ali que é a espiguinha de trigo, né? Do trigo. E eles botam ali e começa, né? E aquilo vai ser, os grãos vão sendo separados daquela espiguinha, daquele caule que tem aquela espiguinha na ponta. E depois que os grãos são separados, eles caem, né? E ali fica a espiga, as impurezas, aquilo que não procede, e é jogado fora e bota mais, né? Então o processo da peneira, irmãos, né? É um processo de separação do grão da espiga, no caso do trigo aqui, que esse foi o exemplo de Jesus, né? Que Satanás estava querendo peneirá-los, né? Como o trigo. Esse é que é o processo, e é importante nós vermos isso. Então o que Satanás quer, irmãos, é que nós nos separemos de Cristo Jesus. Peneirar é separar. Através da sacudida, levantar para o alto, baixar, voar para lá, mexer, né? E muitas vezes as lutas da vida, né? O diabo trabalha dessa maneira, nos levantando para o alto, né? Às vezes a gente, não é verdade, irmãos? Às vezes a gente está andando, daqui a pouco, blum, o chão cai, os problemas surgem. Daqui a pouco você é agitado para tudo quanto é lado. Não é verdade? Esse é o processo da peneira. Sacudir. Para que a gente não fique ligado na espiga. Para que a gente esmoreça na nossa fé em Cristo Jesus. E comecemos a pensar, o que é isso? Mas por que está acontecendo? Meu Deus, e tudo mais. Ai, eu não acredito mais nessas coisas de igreja, de Deus. Eu não acredito mais na igreja. Eu não acredito mais na Bíblia. Eu não acredito mais no pastor. E é aí que o leão que está rodeando sabe que nós... E aí vem nos atacar, irmãos. É nesse momento. Veja que esse processo da peneira, né, da separação, Satanás tentou com Jó também. Você conhece bem o texto de Jó, capítulo 1, né? Você conhece muito bem. Havia uma reunião no céu e Satanás entrou ali de intrometido. E Deus falou assim para Satanás, de onde você vem, Satanás? E Satanás fala, eu venho de rodear a terra. E Deus vira assim e fala, você viu meu servo Jó? Homem fiel, homem justo, que se aparta do mal.
Então, Satanás, não é? Quer provar a Deus que o homem só o ama por causa daquilo que Deus pode fazer por ele. Então fala, olha, ele também tem tudo. O Senhor colocou os anjos seus, o Senhor deu riqueza para ele, tem tudo. Então Deus vai e fala assim, peneira ele nos seus bens materiais. Peneira ele ali. E Satanás peneira Jó ali. E ele perde tudo que tinha de bens materiais. E ele perde todos os seus filhos. A sua mulher se revolta contra ele. Fala, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó permaneceu firme na fé. Permaneceu firme na fé. Irmãos, nós podemos passar por um processo assim, irmãos. Podemos perder coisas materiais. Podemos perder amizades. Podemos perder o amor de pessoas queridas nossas. Podemos perder de corpo, né? Entes queridos. E é nesse processo que Satanás tenta nos peneirar. Para quê? Para que nós abandonemos a fé. Mas Jó não abandonou. Então ele veio, segunda vez, uma outra reunião, e Satanás aparece. E Deus mais uma vez pergunta para Jó, para Satanás, você viu o meu servo Jó? Você peneirou ele e ele permanece firme na fé. Ele guardou a fé. Ele guardou a fé. E Satanás falou assim, olha, olho por olho, dente por dente, né? Toca no corpo dele agora. Toca no corpo dele agora e você verá que ele não vai blasfemar contra ti. Peneira ele no seu corpo. Peneira ele. Dá a ele dores. Dá a ele doença. E Deus fala, pode peneirar a Jó nessa área. Você só não pode tirar a vida dele. Então Satanás peneira a Jó. Dá a ele úlceras. Seu corpo fica cheio de úlceras. Não é? Ele se raspava com caco de telha. Fedia. Não podia tomar banho. Seus amigos o abandonam, começam a lançar no rosto dele falas erradas. Às vezes nós podemos passar por isso, meu irmão, minha irmã. Podemos ficar doentes. Podemos ter um problema de saúde. Às vezes é essa peneira. Mas Jó não perdeu a sua fé. Jó não perdeu a sua fé. Né? É assim que nós temos que ser, irmãos. Esse é o mundo mau. Esse é o mundo que nós passamos por aflições. Então, conforme Judas fala, batalhe pela fé. Não permita que as circunstâncias roubem a sua fé. Porque se você perder a sua fé, você perde tudo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, irmãos. Sem fé nós não vamos conseguir absolutamente nada. Então nós precisamos resistir às investidas do maligno. É o que Pedro fala. Resistir firmes a ele na fé. Aleluia. E ele vai fugir de vocês. Quando o diabo vê que você está com o escudo da fé na sua mão, ele não vai perder tempo com você. Quando ele vê que ele vem e você está com o escudo da fé, Jesus Cristo, aí ele vai embora. Aí ele volta. Aconteceu um problema com você? Aconteceu um problema no seu trabalho? Aconteceu um problema na sua família? Ele criou as circunstâncias?
E ele volta e você está lá com o escudo da fé. Aí ele fala, e vai embora. E daqui a pouco coisas acontecem. Deus permite que nós somos humanos, irmãos. Ficamos enfermos, ficamos doentes. E aí ele volta. Aí ele vê você com o quê? Com o escudo da fé. Aí ele fala assim, não pode. Esse aí não dá. Esse eu não posso. Vou ficar rodando igual um bobo, mas não vai acontecer nada com ele. Então, meu irmão, minha irmã, deixa o diabo ficar rodando igual um bobo ao redor de você, ao redor da sua casa, ao redor da sua família. Jesus Cristo é o seu advogado. Ele é seu ajudador. O Espírito Santo está contigo. Ele vai te sustentar. Amém? Fique com essa palavra. Não permita que a sua fé vá para o ralo. Não permita que a sua fé seja roubada. Em nome de Jesus, resista, fique firme, embraçando sempre o escudo da fé e você vencerá sempre para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, queridos. Fiquem com Jesus. Domingo agora é Santa Ceia do Senhor e haverá unção com óleo para todos, sobre todos também, em nome de Jesus. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.